Olá, jovem, bem-vindo ao canal Playbill. Estamos de volta. Tá bom, eu mereci essa. Eu sou o professor Maurício e hoje eu vou falar de conceitos básicos de genética. Temos aqui o bom e velho exemplo das flores de ervilha. Nesse caso, as flores dominantes são roxas, enquanto as recessivas são brancas. Os dominantes são representados por letra maiúscula. Para o recessivo, nós vamos usar a mesma letra, só que minúscula. Usei aqui a letra A, mas poderia ter sido qualquer outra letra, não tem problema. Mas Maurício, o que significa ser dominante? Significa que, se ele apresentar a letra dominante, seja azão, azão, ou seja até azão, azinho, ele vai apresentar a característica dominante. Mesmo ele tendo esse azinho aqui, a aparência das flores vai ser coloração roxa. Ele só vai apresentar a característica recessiva se ele for azinho, azinho, se ele for duplamente recessivo. Nesse caso aqui, o azinho continua ali guardado. Apesar da flor ser roxa, esse organismo carrega o azinho ali guardado, mas fica escondido. Entendeu? Vamos adiante. Para falar sobre homozigoto e heterozigoto, eu peguei esse exemplo aqui para te ajudar a não esquecer. Quando temos um relacionamento de pessoas de sexo diferente, nós chamamos de heterossexual. Hétero é uma palavra que quer dizer diferente. Quando temos um relacionamento de pessoas do mesmo sexo, nós chamamos de homossexual. Homo é uma palavra que quer dizer igual. Olha só que barbada. Na genética, nós vamos fazer o mesmo uso dessas palavras, só que nós só vamos mudar o final. Quando nós tivermos letras diferentes, nós temos então um organismo heterozigoto, hetero diferente, letras diferentes. Quando nós tivermos letras iguais, nós vamos ter um organismo homozigoto. Homo quer dizer igual, letras iguais. Mas jovem, presta atenção nesse caso. Se eu te falo que o organismo ele é heterozigoto, tu sabe que ele tem as letras diferentes, que ele é azão, azinho, ok? Agora, se eu te falo que o organismo é homozigoto, que ele tem as letras iguais, tu sabe se essas letras são o azão, azão ou o azinho, azinho? Não, né? Então o que a gente faz? Nesse caso, quando é homozigoto, tem que especificar se é homozigoto dominante ou se é homozigoto recessivo. Tá fazendo sentido, jovem? Tá fazendo? Diferença entre genótipo e fenótipo. Aqui nós temos o quadro de Punnett, mais conhecido como quadradinho, como chiqueirinho ou como jogo da velha da genética. Ah, mas como se monta isso, Maurício? Calma, olha só. Aqui nós temos o cruzamento desse indivíduo heterozigoto com esse indivíduo heterozigoto. O que tu faz? Pega as letrinhas dele, coloca uma letrinha aqui e outra aqui, sempre dominante primeiro. Do outro organismo, que por coincidência é igual, coloca uma letra dele aqui e outra aqui, dominante primeiro. Agora é tranquilo, jogo de batalha naval. Esse com esse, azão, azão. Esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, azão, azinho. E esse com esse, azinho, azinho. Tá, Maurício, entendi. Sei como se faz isso, mas quem são esses caras aqui? Esses caras são as possibilidades de descendentes, ou seja, de filhos, dessas duas flores aqui. Tomem o cuidado de colocar sempre o dominante primeiro. E lembrando, tendo o azão, a flor vai ser roxa. Se ela for azinho, azinho, se ela for toda recessiva, aí sim, nesse exemplo, a gente consegue ter uma flor branca. Nesse exemplo, o genótipo são essas letras aqui circuladas em vermelho. Já o fenótipo é a aparência que essas letras geram. Ou seja, com esse genótipo, tu gera essa aparência, esse fenótipo. Com esse genótipo azão, azinho, tu gera essa aparência que também é flor roxa. Com esse genótipo azinho, azinho, tu gera essa aparência que nesse caso é flor branca, tá entendendo? Ah, Maurício, mas o meu livro aqui tá dizendo que o fenótipo tem alguma coisa a ver com o ambiente. É que assim, jovem, o fenótipo ele é a aparência, mas ele pode ter uma certa dependência do ambiente. Eu explico. Por exemplo, o meu genótipo produz essa coloração de pele, tá? Agora, se eu pegar muito sol, o meu genótipo, ou seja, o meu material genético, as minhas letrinhas, elas vão continuar a mesma. Mas tu concorda que o meu fenótipo vai dar uma certa mudada. Quando eu pegar muito sol, a minha pele ela vai ficando um pouco mais escura.
Então, o meu fenótipo é esse, mas ele pode variar de acordo com o ambiente, entendeu? Por último, jovem, aqui é para confirmar tudo que a gente aprendeu, tá? Nós temos esses genótipos: homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo. Quais são os fenótipos desses caras? Então aqui, homozigoto dominante, flor roxa. Heterozigoto, flor roxa. Homozigoto recessivo, flor branca. E agora eu te pergunto, quantos genótipos diferentes esse exemplo possui? 3 genótipos diferentes. O 1 é o homozigoto dominante, o segundo, o 2, o heterozigoto, e o terceiro genótipo que a gente tem aqui é o homozigoto recessivo. E agora eu te pergunto, quantos fenótipos diferentes o nosso exemplo possui? 2 fenótipos diferentes. Um fenótipo é flor roxa, o outro fenótipo é flor branca. Foi, né? É isso, jovens. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Curta, compartilhe, inscreva-se. Um abraço e até a próxima.